Olá, alunos do quinto ano! Vamos reiniciar a nossa aula de português. Na aula anterior, nós pedimos que vocês lessem aquele texto, Visitando as Comunidades Ribeirinhas do Amazonas. Acredito que todo mundo leu. E agora, então, vamos dar continuidade com a primeira interpretação. Copiar e responder no seu caderno, dando continuidade àquela tarefa anterior que nós fizemos no caderno. O que você achou do relato que você leu? Segunda, o que você acha que mais chamaria sua atenção em uma viagem pelo rio Amazonas? Vocês vão copiar essas duas questões no caderno, continuando as atividades que a gente fez no caderno na aula anterior, certo? E agora vamos então para a nossa interpretação escrita no livro. Vocês vão identificar e destacar no primeiro parágrafo do texto para onde o autor do relato viajou e quando ele viajou. Vocês vão destacar com um traço a primeira pergunta: para onde o autor viajou? Quando você encontrar no texto para onde ele viajou, você vai fazer assim, ó, um tracinho. Vai sublinhar a frase onde informa para onde ele viajou. Quando ele viajou, aí você vai identificar e vai passar dois tracinhos informando no texto quando ele viajou. Vamos observar lá no texto. Bom, aqui no texto nós identificamos já o primeiro parágrafo. E aqui nós pedimos duas informações. Para onde ele viajou. Para onde ele viajou e quando ele viajou. Você vai procurar a primeira resposta, para onde ele viajou, e sublinhar com um tracinho. E quando ele viajou, com dois tracinhos. Certo? Então, vamos voltar para a nossa atividade de interpretação escrita no livro. E aí nós temos algumas perguntas de interpretação que você vai fazer de acordo com a sua leitura, porque o autor do relato decidiu visitar as comunidades ribeirinhas. Qual foi o ponto, que ele decidiu fazer essa viagem, essa visita às comunidades ribeirinhas? Na questão 3, na primeira parte do texto, o autor relata como chegou à comunidade de São José. Letra A, qual a experiência interessante o autor vivenciou nesse trajeto? Letra B, por que essa experiência chamou tanto a atenção do autor do relato? Aqui na questão 4, nós temos uma pergunta: qual é o assunto principal abordado após o intertítulo? Uma comunidade singular. Bom, para a gente continuar, nós precisamos entender o que é intertítulo. Intertítulos são pequenos textos colocados no meio do título, tá? São trechos menores e que a gente vai procurar agora no nosso texto o intertítulo com uma comunidade singular. Encontramos aqui na página 11 o intertítulo, uma comunidade singular, e você vai relembrar, ler e informar qual é o tema abordado nesse intertítulo. Agora estamos aqui na página 14 e tem um recadinho aqui, olha. Viajar é uma ótima maneira de conhecer a diversidade cultural que existe em nosso país e no mundo. Questão 5. Por que nas casas da comunidade São José as casas elas são elevadas com palafitas? Questão 6. Segundo o relato, os ribeirinhos preferem viver na comunidade a viver em Manaus. Qual a justificativa deles para essa escolha? Eles preferem viver lá do que viver na cidade de Manaus. O autor do relato concorda com a opinião dos ribeirinhos? Ele concorda? Comprove essa resposta tirando um trecho lá do texto, tá? Se o autor concorda, você vai pegar a frase do texto, lá o relato, aonde comprova que ele realmente concorda. Se ele não concorda, você também tem que pegar lá no texto a frase, o pequeno trecho que comprova essa resposta, ok?
Vamos para a questão 7. Releia um trecho do relato e responda as questões. Aqui está um pequeno trecho do relato. Durante a minha visita a Manaus, em abril de 2016, fiz questão de visitar algumas comunidades ribeirinhas. Vocês veem que aqui nesse trecho bem pequeno ele está falando que ele fez uma visita em Manaus, mas acabou aí? Não, ele especificou. A visita em Manaus foi aonde? Algumas comunidades ribeirinhas. Isso é importante. Esse relato foi escrito na primeira pessoa ou na terceira pessoa. Durante a minha visita a Manaus, em abril de 2016, fiz questão de visitar algumas comunidades ribeirinhas. Bom, para você justificar a sua resposta, se foi na primeira pessoa ou na terceira pessoa, você vai responder que palavras do texto comprovam a sua resposta. Porque você afirma que foi escrito na primeira pessoa ou na terceira pessoa. Qual é a palavra aqui que você, lendo o trecho, vai comprovar que ele está na primeira ou na terceira pessoa? Questão 8. O relato lido é acompanhado de diversas fotografias. Em sua opinião, qual a importância das fotografias em um relato de uma viagem? Vamos mudar agora para a página 15. Questão 9. Assinale a alternativa correta sobre o gênero relato de viagem. O gênero relato de viagem é um texto que narra as aventuras fictícias vividas por um personagem durante uma viagem, ou é um texto que o autor relata suas experiências vividas por ele mesmo durante uma viagem? A alternativa correta você vai marcar com um X. Eu acho que essa está bem fácil, não é mesmo, alunos? Questão 10. Onde esse relato de viagem foi publicado? Para isso, vocês precisam ler o texto e as informações complementares que tem no texto, às vezes em letras menores. Questão 11. Quem você imagina que seja o público-alvo desse texto? O que quer dizer público-alvo? É para quem esse texto está sendo destinado. Quem é o público que vai ter interesse na leitura desse texto? E na questão 12, vocês vão observar o mapa e fazer o que se pede de acordo com a legenda. Aqui nós temos a legenda, o verde é o país onde nasce o Rio Negro. Aqui o vermelho ou rosa, país onde nasce o Rio Solimões. E aqui o azul, estado onde se localiza Manaus e a comunidade de São José. Vocês vão procurar no mapa e pintar com a cor indicada. Certo? Essas informações vocês vão pegar onde? No texto que vocês já leram. O relato de viagem, que é o nosso gênero textual, é um texto que tem como objetivo compartilhar as experiências vividas em uma viagem. Essa viagem de hoje foi bem bacana, né? Nós viajamos dentro do nosso próprio estado do Amazonas. Muito legal. A nossa aula de hoje está encerrada. Tenham um excelente dia e aproveitem para caprichar no dever. Fiquem com Deus e até a próxima!